Salve, salve pessoal! Rodrigo Barbati para mais um evento de atualidades com você. É sempre interessante observar que além dos temas de política internacional, você sabe a nossa preocupação em relação a esse tema, o orador possa de alguma forma também trazer temas nacionais. É interessante você visualizar como esses conteúdos, eles tradicionalmente caem em prova. Tem organizadora que gosta dos fuxicos, né? Ah, o ministro que roubou, fulano que fez não sei o quê. É sempre interessante lembrar também que tem organizadoras que não caminham por aí. Como nós estamos buscando sempre o equilíbrio no nosso conteúdo de atualidades, você vai sempre filtrar. Você for direto ao assunto. CESP-UNB, por exemplo, é uma organizadora que não gosta muito dessa conversa de fulano roubou, fulano deixou de roubar, fulano saiu, fulano entrou. Não é muito o seu estilo. Outras organizadoras, Unesp da Vida e outras até menores, costumam perguntar, trocou o ministro? Quem é o novo ministro dos transportes? Quem é o novo ministro da agricultura? Então tem um olhar aí sobre os temas políticos que você precisa ter uma certa cautela. O importante para nós, nesse sentido, é lembrarmos o quê? O avaliador, quando busca os temas de política nacional, claro, está sensível àqueles temas mais contundentes. Você sabe que vai durar o ano inteiro a tal da questão do CPI do Cachoeiro. Vai rodar aí tudo que é assunto sobre esse tema. Terá organizadoras que vão se dedicar ao assunto, terá organizadoras que não. O importante para você é pensar assim, na minha prova, qual é o estilo? Então já disse, CESP-UNB, um pouco Carlos Chagas, são organizadoras grandes que não gostam dessas futricas. É o que eu disse para você. Tem outras que realmente podem tratar. Diante desse tema, vamos pensar um pouco um balanção dos assuntos de política nacional. 2012, vem comigo. Você começa o ano com mais uma daquelas famosas encrencas que marcaram o governo Dilma em 2011. A queda do ministro das cidades, Mário Negromonte. Fevereiro de 2012. Poxa vida, mais um que perdeu emprego? Mais um que perdeu emprego. Já colocou o substituto? Já. Aguinaldo Ribeiro entrou no seu lugar. Bom, então, quem caiu, quem assumiu? Ótimo. Qual é o motivo para a gente dar uma atenção ao assunto? Está aqui, ó. Em menos de um ano, desde junho de 2011, quando começou o Festival de Cair Ministros, 7º ministro a deixar o governo com denúncias de irregularidades. Então você faz uma conta que em praticamente aí 8 meses, 7 meses, o governo Dilma teve que trocar 7 ministros envolvidos em escândalos. Não estou falando dos ministros que deixaram o governo, que a presidente nomeou outros, agradou a base aliada, ou mesmo brigaram com a presidente, como foi Nelson Jobim no Ministério da Defesa. Estou falando de 7 encrencados com denúncias de corrupção. A turma toda aí, né, que você vai recordar, nas nossas aulas, a gente foi citando essa turma que perdeu o emprego. É sempre interessante lembrar que se iniciou a encrenca com o Palocci, o ministro Antônio Palocci, da Casa Civil, em junho de 2011. Lembra disso, né? Então fica como referência. Esse, infelizmente, é um fato que marcou o governo Dilma no seu primeiro ano. O Festival de Ministros envolvidos em escândalos. Ponto. Um tema para você recordar. Interessante também lembrar que a presidente Dilma enfrentou um começo de ano um pouco agitado. Você vai recordar que se você bater o olho no primeiro semestre de 2012, a presidente Dilma teve alguns senões, né? Rebelião na base aliada, queda de ministros, escândalos envolvendo o governo, polêmicas nas disputas de cargos em empresas estatais, tudo isso, para variar. Mas a presidente teve a sua popularidade em ascensão, ficou com a fama de faxineira, botou para correr ministro ladrão, entre aspas, você sabe disso. Mas também teve, a partir, principalmente de maio, fim de abril, começo de maio, claro que as atenções se voltaram para os escândalos envolvendo, né, a CPI do Cachoeiro e os políticos que foram relacionados de vários partidos. Além do que, o início do processo de cassação do senador Demóstenes Torres, ex-democrata de Goiás. Então esses assuntos vão ocupar a pauta, vai ficar no meio do caminho, é óbvio. Eles vão chamar mais sua atenção. Agora não esqueça, por favor, que outros temas paralelos ocorreram nesse período. É isso que eu vou pedir a você como referência. Por exemplo, me acompanhe aqui no próximo assunto. Veja, o Supremo Tribunal Federal mantém poderes do Conselho Nacional de Justiça. Ó, Conselho Nacional de Justiça. Qual é a ideia? Dentro desse processo é direito de iniciar investigação sobre juízes por desvio de conduta. Essa é a questão central que a gente vai lembrar. Por quê? E tenho que voltar um pouquinho no tempo. Em dezembro de 2011, uma liminar do ministro Marco Aurélio Mello tinha estabelecido que o Conselho Nacional de Justiça só entrava em cena se houvesse omissão das corregedorias regionais ou locais. Esse é o ponto central. Então, o primeiro parágrafo é fundamental para você lembrar. O que interessa é que o Supremo decidiu. Ponto.
Lembre-se, aqui há atualidades, não é prova, né, da área de direito. Então não estou discutindo as questões da constitucionalidade, da legalidade. Não, quero dizer o que o Conselho Nacional fazia, o que o Supremo Tribunal Federal em dezembro disse que ele não podia fazer, mas era preliminarmente, e depois, numa decisão definitiva, falou, não, continua, vai tranquilo, segue o seu caminho. A decisão foi difícil, 6-5, aí apertadinha a votação, mas garantiu-se. Esse é um ponto importante ao Conselho Nacional de Justiça, o desenvolvimento de suas atividades normalmente. Mas o avaliador poderia buscar a origem dessa encrenca, né? Então vem aqui comigo. A tensão entre o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça já vinha ocorrendo há algum tempo. Desde setembro, quando, né, a corregedora Eliana Calmon falou dos bandidos de toga, é que a coisa ficou mais quente, aí, mais tensões. Mas o importante é você observar. O questionamento era, Conselho Nacional de Justiça podia ou não iniciar a investigação? Essa é a ideia. E pela decisão no qual coube ao Supremo,